Como já é de conhecimento público, o jornalista e escritor José Laurentino Gomes, autor de 1808, 1822, 1889, e agora Escravidão, com 3 alentados volumes, já era cidadão italiano reconhecido pela via administrativa. Mas surgiram problemas no caminho e ele resolveu tirar tudo a limpo. Agora é cidadão iuris sanguinis também pela via judicial, com sentença transitada em julgado, e está morando em Portugal, lá no norte de Portugal, pelo menos temporariamente. Ele que tem uma família que diz que é uma espécie de ONU. Alguém mora na Itália, outro na Alemanha, outro na Argentina. Ele está em Portugal. Ele que escreve muito sobre a nossa história, conversa conosco hoje para contar um pouco da sua própria história. É um caso, até onde sabemos, um pouco inédito nessa atribulada relação Brasil-Itália, quando se trata de direitos, especialmente o da cidadania. Laurentino, por que ocorreu essa duplicidade? Sim, eu tive que... Bem, primeiro, um grande prazer, né, conversar com você e com os leitores da NCM, uma revista que eu admiro muito e acompanho. Tem feito um jornalismo da melhor qualidade, voltado para a comunidade ítalo-brasileira. Eu tive que percorrer uma jornada 2 vezes, né? Isso lá, cerca de 10 anos atrás, a minha família, eu e meus irmãos, chegamos à conclusão de que nós tínhamos documentos suficientes para requerer o reconhecimento da nossa cidadania italiana. Nós somos bisnetos de italianos da região de Milão, que chegaram ao Brasil no final do século XIX para substituir a mão de obra escrava na colheita do café no interior de São Paulo. Então, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos não só direito, como também a documentação necessária. Um dos meus irmãos foi à Itália, conseguiu recuperar as certidões todas de nascimento, casamento dos meus bisavós. Fizemos isso no interior de São Paulo em relação à documentação dos nossos avós, dos nossos pais. E aí optamos pela via administrativa inicialmente, que era ir à Itália, numa comune, e lá fazer o reconhecimento da cidadania. Isso eu fiz com a ajuda de uma agência de Curitiba. E tudo correu muito bem. Muito bem. Fomos eu, 2 filhas, dos 4 filhos que eu tenho. Conseguimos obter a cidadania na comune de Brusciano, que fica perto de Nápoles. Em seguida, eu fiz o AIRE, que é a declaração de que você mora, que o cidadão italiano mora no exterior, e consegui a minha documentação, o meu passaporte italiano no consulado de Curitiba. E tudo estava correndo muito bem. Em seguida, minha mulher entrou com um processo para obtenção da naturalização, ou seja, cidadania italiana, por casamento. E tudo correu muito bem. O processo demorou cerca de 3 anos. O governo italiano concedeu o decreto de naturalização para minha mulher. Ela foi ao consulado de Curitiba, fez o juramento, portanto, se tornou formalmente cidadã italiana, até que ela foi pedir também o passaporte dela. E aí, para nossa surpresa, o consulado alegou que a minha cidadania tinha sido cancelada, que o processo na comune de Brusciano não tinha seguido todos os passos necessários, o que me surpreendeu, porque até então, até o passaporte eu tinha conseguido, tinha as carteiras de identidade emitida na Itália, e aí a minha mulher não conseguiu o passaporte. No último momento, ela chegou a tirar impressão digital, fotografia, tudo, travou o processo, e, para minha surpresa, eu fui informado pela minha mulher que a minha cidadania teria supostamente sido cancelada. Aí eu fiquei chocado, realmente fiquei chocado, porque era um grande sonho meu ter a minha cidadania italiana reconhecida. Aí, quando eu fui checar na Itália, eu consegui uma certidão dizendo que não, que a minha cidadania continua válida,
O que houve foi um problema lá, um dos agentes brasileiros que trabalham na Itália foi acusado de cometer algumas irregularidades no reconhecimento das cidadanias em Bruxelas, inclusive de jogadores de futebol que não teriam direito, coisas assim. Mas a minha não, a minha estava perfeitamente em ordem. Ainda assim, o consulado se recusou, primeiro, a aceitar que eu era cidadão italiano e dar o passaporte para minha mulher. Então, o que eu fiz? Eu decidi começar tudo de novo, do zero. Fui com a ajuda de uma agência de Jundiaí, recuperei toda a documentação, fizemos a tradução, o reconhecimento, os registros no Brasil, uma certidão do Conselho Nacional de Justiça dizendo que o meu bisavô jamais tinha se naturalizado brasileiro, que era uma das exigências. Contratei uma advogada na Itália, a doutora Silvia Bizzarri, e ela entrou com um processo. Começou tudo do zero. Durou cerca de 2 anos e meio, mas agora eu acabei de ter essa maravilhosa sentença, essa bênção, que é uma sentença dizendo que não há nenhuma dúvida que eu sou cidadão italiano, eu, os meus filhos, a minha família. A sentença já transitou em julgado, ou seja, não houve recurso por parte do governo italiano, portanto, é uma sentença definitiva. Então, assim, só me resta comemorar e realmente assim me orgulhar bastante dessa cidadania, porque apesar das dificuldades impostas na via administrativa, especialmente pelo consulado brasileiro, italiano em Curitiba, a justiça italiana funcionou muito bem. Eu me senti na condição de cidadão italiano protegido pela República Italiana. A República Italiana me acolheu como cidadão e disse: não, ele tem direito, e o direito está assegurado. Então, eu estou realmente bastante feliz nesse momento. Laurentino, a sua sentença, eu tive a oportunidade de verificar, ela aborda, é bastante ampla, né? Ela aborda desde a questão essa tese da grande naturalização, que felizmente foi derrotada na Corte de Cassação, na Suprema Corte Italiana, a questão da renúncia tácita, a questão, inclusive, da alegada, a dubiedade, a dúvida que colocam sempre em documentos brasileiros sobre questão de falsificação sem prova, quer dizer, ela é bastante completa. Como é que você, como historiador, como pesquisador nessa área toda, como é que você viu isso aí? Porque me parece que é uma sentença que é exemplar, inclusive, e ela foi, inclusive, proferida antes da decisão da Suprema Corte, não é? Foi. Eu achei assim, a doutora Silvia foi muito hábil, né, a doutora Silvia Bizzarri, porque ela não só entrou com um processo, com a documentação necessária para reconhecimento da cidadania italiana, como ela provocou uma resposta do governo italiano em relação ao meu pedido. E o argumento que era usado pelo governo italiano para contra as sentenças favoráveis até então, o principal argumento era justamente da chamada grande naturalização, ou seja, um decreto que o Marechal Deodoro da Fonseca, depois da proclamação da República, assinou, declarando que todos os estrangeiros que estavam no Brasil eram cidadãos brasileiros. Mas aí a Suprema Corte, logo em seguida, mas o curioso é que foi depois da minha sentença, a Suprema Corte italiana decidiu que não, que a renúncia à cidadania italiana tem que ser feita expressamente por cada cidadão italiano. Um governo estrangeiro não pode declarar que você não é mais italiano. Imagina que você está vivendo na Austrália agora, hoje, a trabalho, por alguma razão qualquer, e o governo australiano diz: todo mundo que está aqui é estrangeiro vira australiano, e você perderia a sua cidadania brasileira, ou americana, ou francesa. E não faz sentido isso. Então, foi isso que a Suprema Corte declarou, que não, você perde a cidadania italiana, no caso seria, na época, hoje não, né? Hoje é possível ter dupla cidadania, mediante uma renúncia formal. Você tem que dizer, cada cidadão italiano diz: não, agora eu quero ser cidadão brasileiro. Então, desmontou a tese da chamada grande naturalização que o governo italiano vinha alegando até então para anular os processos de cidadania de brasileiros de origem italiana. Mas o interessante é que a doutora Silvia Bizzarri provocou
essa resposta do governo italiano antes do pronunciamento da Suprema Corte. Então, na minha sentença, já vem uma explicação muito detalhada a respeito dessa questão da grande naturalização, aborda também um outro tema bastante sensível que o governo italiano vinha alegando, que as declarações do Conselho Nacional de Justiça de que o ancestral italiano não tinha pedido naturalização não eram válidas, porque haveria muita fraude, haveria muito meios não era confiável, digamos assim, essa declaração. O que é absurdo, né? Porque é um órgão do governo brasileiro fazendo uma declaração. Então, isso também foi desmontado. Ou seja, a minha sentença ela recupera, ela devolve a autoridade, a legitimidade do Conselho Nacional de Justiça quando ele se pronuncia dessa forma. Então, assim, ela cercou por todos os lados. É por isso que a sentença transitou em julgado, porque quando houve um pronunciamento favorável da Justiça à minha demanda, todos os argumentos que até então o governo italiano vinha alegando em segunda instância para derrubar as decisões de primeira instância já estavam resolvidos. Então, eu realmente acho que foi uma sentença bastante exemplar nesse sentido, né? Outra questão ali, Laurentino, que, segundo sabemos, antes de você ter a sua sentença pessoal, particular, na mão, já 2 filhos seus já tinham uma definição da justiça no caso deles. Parece que ocorreu antes. Pois é, e aí isso foi, mas observe como é que eles seriam cidadãos se você não fosse, né? Quer dizer, isso um caso bastante complicado. Como é que isso aconteceu? Sim, é uma coisa curiosa, é como se tivesse uma ponte por cima de mim, né, do ponto de vista do Iuri Sanguini. Ou seja, o meu bisavô era italiano, meu avô era italiano, minha mãe é italiana, aí pula o Laurentino Gomes e os filhos são italianos. É isso que aconteceu na prática, porque antes da minha decisão, os meus filhos já tinham tido a cidadania reconhecida por uma decisão da justiça italiana. O que mostra que há uma certa esquizofrenia nessa história. Então, imagina por hipótese absurda, que felizmente não aconteceu, que a justiça tivesse dado uma sentença contra mim, dizendo, não, Laurentino Gomes não tem direito à cidadania italiana. Então, os meus filhos seriam italianos e eu não, sendo que a cidadania, o Iuris Sanguinis, passa por mim. Mas, felizmente, tudo isso foi corrigido com a sentença da justiça e a verdade se restabeleceu, né? Laurentino, eles também tinham já reconhecida a cidadania pela via administrativa, como você, não? Também, isso não os 2 que recorreram à justiça, o Marcelo e o Bruno, mas as minhas filhas, a Camila e a Luísa, já tinham tido as respectivas cidadanias reconhecidas pela via administrativa. E as 2 hoje estão no pleno gozo da cidadania italiana. Uma mora em Berlim, trabalha em Berlim, a outra mora em Milão, trabalha em Milão, tem toda a documentação, todos os serviços que são oferecidos pelo Estado italiano aos seus cidadãos e também os deveres, né? Podem votar e serem votadas, mas isso antes da minha sentença, o que então é curioso. Então é curioso, é interessante porque como eu sou o elo, né? Eu sou a ligação do Iuris Sanguinis dos meus antepassados, incluindo os meus pais e os meus filhos, mas até esta sentença de 2 meses atrás, eu não tinha direito à cidadania. Os meus filhos tinham, eu não. Então, observe que a coisa começa a complicar, né? Mas, felizmente, eu acho que agora está restaurado, está tudo bem, e vamos em frente, né? Como eu disse, eu acho que é um caso um pouco único aí. Eu não conheço nenhum caso assim. Quer dizer, de um lado, você não era cidadão, era contestado, negaram, em função disso, o passaporte à tua esposa, mas seus filhos eram. Os meus filhos eram isso. Observa só que situação estranha. Que para eles serem, a cidadania passaria por mim, não é? Bom, felizmente hoje, quer dizer, isso foi passado a limpo, não tem dúvida nenhuma. Você já houve a transcrição, o cumprimento da sentença, a transcrição no comune, não?
Sim, assim, não, ainda não. Peron, já tem a sentença já transitou em julgado. Significa que os prazos todos já venceram, Uhum. não houve contestação do governo italiano e, portanto, a sentença é definitiva. O que está faltando é justamente o tribunal emitir uma certidão dizendo isso. E a doutora Silvia diz que por esses dias essa certidão vai ser emitida e aí sim, a minha certidão de casamento, de nascimento, serão transcritas na Comune, nesse caso é Roma, porque o processo correu na justiça em Roma, e aí em seguida eu posso realmente pedir novamente a minha documentação, que aliás não foi cancelada, essa é uma outra coisa estranha. Pois é. O passaporte que eu tive emitido pelo Consulado de Curitiba em 2016 continua válido. Eu tenho usado o tempo todo, não teve problema nenhum. Então, o que é uma coisa curiosa, porque a minha documentação italiana continua válida, mas eu, na verdade, por segurança, agora eu vou pedir outra documentação, né? Você, na primeira vez, comemorou com vinho italiano. Você narrou isso da outra vez que falamos. Dessa vez você vai comemorar com vinho verde aí, né? Como é que é? Vinho verde também, mas também você sabe que eu tenho 3 vinhos que são os meus favoritos, né? Na Itália, que são os Brunellos e os Rossos de Montalcino. Eu adoro o Barolo e o Amarone della Valpolicella. Então, eu já comprei, guardei aqui, estou esperando agora sair essa certidão. Mas uma outra coisa que eu fiz, que eu acho que mais do que essa brincadeira, né, de tomar vinho italiano, eu voltei a estudar italiano. Eu já tinha estudado, eu falo italiano, mas eu voltei agora, estou levando a sério, estou estudando todos os dias, porque eu acho que é uma questão de honra, né? Aliás, é uma questão de respeito com a Itália, né? Eu falar bem o idioma. Então, eu estou falando, e eu acho que mais do que beber vinho, ter uma atitude concreta que mostra que você tem respeito pelo país que te acolheu, que é o caso da Itália agora, é aprender bem a língua e a cultura italiana. Isso eu estou fazendo. Oh, que bonito, Laurentino. Antes de tocar no assunto aí na sequência ali, só queria observar o seguinte: isso que você coloca é muito importante, porque tem uma tese meio tipo o primeiro ovo, a galinha aí. Nos acusam, a comunidade italo-brasileira grande, como é que é, etc. Tal, 2 vezes foi proibida de falar a língua italiana, etc. Tal, de nós não termos, não queremos só o passaporte. Na verdade, você está dando uma demonstração de que esse reconhecimento te leva a te enquadrar, vamos dizer, não, eu sou cidadão italiano, eu vou, quer dizer, você sempre foi um cara ligado à cultura, etc, tal, apenas vai definir um pouco melhor o teu italiano, né? Mas há sempre isso, né? Não, o que motiva o cara a buscar a sua história, etc e tal, né? Questão sentimental, etc tal, mas também a questão cultural. Se você não tem esse reconhecimento, as pessoas, eu tenho um monte de exemplos aí de gente que simplesmente desiste, pô, fica até com um certo ódio, o amor se transforma em ódio contra a Itália. No teu caso, você está dando um exemplo claro de que esse reconhecimento, quer dizer, te motiva a mergulhar mais na cultura italiana. Isso é importante, inclusive, como nesse discurso todo que nós temos aqui no Brasil, né? Sim, sim, Perón. Eu acho que isso, inclusive, serve como uma barreira de preconceito contra um preconceito que às vezes existe na própria Itália, contra italianos que nasceram no exterior, que são descendentes de italianos que migraram há muitas décadas para os Estados Unidos, para a Argentina, para o Brasil, como se fossem cidadãos de segunda classe. Mas eu concordo, Peron, que eu acho que quando você requer a sua cidadania de um outro país, a cidadania italiana, não pode ser apenas para ter um passaporte que facilite a sua entrada na Europa, sem passar pela fila normal de turistas que não são cidadãos. Exige, sim, uma contrapartida. Eu acho que é até uma questão de respeito. E é o que eu estou fazendo. Eu assinei, aqui não estou fazendo propaganda, mas eu assino, por exemplo, o Corriere della Sera, para acompanhar as notícias da Itália. Todo dia eu leio, pelo menos as manchetes. Eu tenho uma filha que mora em Milão, eu vou frequentemente à casa dela. Quando eu chego lá, eu faço todo o esforço possível para me comunicar em italiano. Eu estou aprendendo a língua.
eu me interesso pela cultura italiana, até porque eu gosto muito de estudar. Mas eu acho que é uma questão de respeito, ou seja, existe uma reciprocidade do cidadão em relação ao país que generosamente, apesar de todas as dificuldades, de todos os obstáculos que foram impostos pelos consulados, especialmente no Brasil, é um país que me reconheceu como cidadão, acabou de fazer isso pela justiça, generosamente. E eu tenho que dar uma resposta. E a resposta é assim: eu vou me aproximar dessa Itália, não apenas como turista, para beber bons vinhos e comer boa comida, que lá é ótimo, mas me interessar pela vida italiana, votar nas eleições italianas, acompanhar a atividade política, me interessar pelo país. Senão, aí eu posso estar dando realmente o argumento de que eu sou um cidadão de segunda classe, né? Então, acho que existe uma resposta, existe uma reciprocidade que é muito importante que seja dada diante desse argumento. Como eu te falei, até para nos proteger do preconceito que existe. Existe sim. Pois é, tornamos então, Laurentino, a questão ainda não de toda a elucidada agora. Você ainda tem um problema pendente. É o problema da sua esposa, que tem a decisão na mão, que ela também é cidadã italiana e tem esta história que até agora o consulado de Curitiba não te respondeu. Aliás, você nunca recebeu um comunicado do consulado de Curitiba dizendo que você não tinha cidadania, que você estava sem, estava, por exemplo, na chuva, estava fora. Quer dizer, apenas negaram o passaporte para ela. Como é que está isso? Você voltou a questionar o consulado? Se deram alguma resposta nesses 2, 3 anos, sei lá quanto tempo? Como é que ficou? Não, infelizmente, as relações com o consulado de Curitiba são bastante truncadas, né? Eu consegui a emissão do passaporte, a minha mulher foi lá, fez o juramento pelo qual ela se tornou cidadã italiana. O passaporte não foi emitido, o processo não se concluiu, mas eu, assim, formalmente, eu nunca, nem o consulado, nenhum órgão do governo italiano me comunicou que a minha cidadania teria sido cancelada. Ao contrário, o que eu fiz foi recorrer a uma agência na Itália que me mandou uma certidão de Brusciano dizendo que eu sou cidadão, sim. Que é uma coisa muito curiosa. Então, assim, mas nunca houve uma comunicação. Na época, quando eu recebi essa certidão, eu troquei uma mensagem com o cônsul de Curitiba e disse a ele: olha, senhor cônsul, eu tenho uma certidão que diz que eu continuo sendo cidadão. Então, eu gostaria de saber se o senhor poderia emitir o passaporte da minha mulher. Isso já faz mais de 2 anos. Ele falou: olha, eu vou checar isso na Itália, vou pedir informação e te retorno. Nunca mais tive notícia do cônsul, infelizmente. Quer dizer, eu, em questão de horas, consegui essa certidão na Itália, pela internet. O consulado não conseguiu, depois de 2 anos, dizer se eu sou cidadão ou não, o que é também uma coisa meio absurda, né? Se fosse no tempo das carruagens e do navio à vela, entenderia uma demora dessa, mas na época da internet, tudo digital, não é possível que depois de 2 anos o consulado não possa dizer se eu continuo sendo cidadão ou não. E aí, agora, com esta sentença da justiça, em que indiscutivelmente a República Italiana declara que eu sou cidadão italiano, o que eu vou fazer é entrar em contato com o cônsul, que, segundo me disseram, eu não conheço ele pessoalmente, é uma pessoa bastante afável, bastante acessível, e vou perguntar a ele se, diante desta novidade, ele concorda que o processo de emissão do passaporte da minha mulher se conclua, porque o Estado italiano também concedeu a ela a cidadania. É uma pergunta que eu vou fazer a ele, mas eu espero que ele me responda, né? Porque até agora a outra pergunta não teve resposta. E eu diria mais, Laurentino, sem ter que entrar na fila de novo, né? Não faz sentido entrar na fila de novo, né? Porque assim, se realmente quiser criar obstáculo, o consulado vai dizer: não, ela vai ter que requerer de novo cidadania, porque agora você tem. Mas não faz sentido, porque não é que eu me tornei cidadão, eu sempre fui cidadão italiano. O que a justiça fez foi dizer exatamente isso. O Laurentino, desde que nasceu,
é cidadão italiano, por iuris sanguinis. Então, se a minha mulher obteve o reconhecimento do decreto do governo italiano 3 anos atrás, dizendo que ela também tem direito à cidadania por casamento, não faz sentido reiniciar o processo todo, né? Seria, aliás, uma falta de generosidade. Ao contrário, agora, se realmente quiser nos ajudar na condição de cidadãos italianos, e é isso que eu espero do Estado italiano, é que nos ajude, proteja os nossos deveres, os nossos direitos e interesses, é dizer, não, tudo bem, traga aqui a sua sentença e o passaporte vai ser emitido. Para mim é uma coisa muito simples, né? Quer dizer, dar sequência àquilo que foi parado lá atrás, Sim, de forma, inclusive, bastante obscura, né? Tudo bem que sim, até porque tudo isso me deu muito tempo, dinheiro, trabalho, muita espera, mas como eu já falei numa entrevista anterior nossa, para mim era uma questão de honra, era uma questão até de respeito com os meus bisavós italianos, garantir essa cidadania. Então eu fiz todo o esforço possível e felizmente deu certo. então, a questão dos seus filhos também, não houve recurso, ou houve recurso, parece que estava pendente quando nós falamos a última vez, mas a sentença deles também já transitou em julgado, como é que é? O dos meus filhos, houve porque como ela é anterior, eles obtiveram uma sentença favorável, dizendo que eles eram cidadãos italianos. O governo italiano recorreu usando o argumento da grande naturalização, mas agora foi derrubado pela Suprema Corte. Eu confesso que eu não sei como é que ficou isso agora, porque o argumento que o governo italiano usou para recorrer da sentença deles foi derrubado pela Suprema Corte. Então, eu acredito que por esses dias também eles têm o caminho completamente livre, né, para buscar a documentação. Precisamos fazer de fato, uma festa. Você está com a família inteira, são pontas que, de fato, acho que poucos processos tão complicados, com tantas pontas, tantas contradições, na verdade, né? Dentro, né? Mas eu acho que assim, isso exige persistência, né? Assim, chegou um momento que eu realmente achei que era melhor desistir, que ia ficar muito caro. E é tudo muito chato, né? Você ter direitos negados quando você sabe que você fez tudo de boa fé, tudo direitinho. Ninguém tentou passar a perna em ninguém, corromper ninguém. Foi tudo muito de boa fé, seguindo todas as orientações que eu recebi. Então, mas eu acho que valeu a pena. Acho que é uma questão de persistência, de paciência, de esperar e celebrar o fato de que a justiça italiana funciona. É preciso confiar na justiça italiana. Você veja só, ontem, coincidentemente, aqui em Curitiba, uma notícia nos jornais que explodiram aí um outro esquema de corrupção, de falsificação de documentos envolvendo, inclusive, cartórios em Santa Catarina, etc. e tal. Parece que a empresa seria de Curitiba. Mas tem gente do país inteiro envolvido aí, quer dizer, gente falsificando tradução e tudo. Quer dizer, essa é uma questão que vai continuar acontecendo. O problema é quando o cidadão que faz a coisa corretamente, muitas vezes até confia demasiadamente em certos serviços que são vendidos aí, acaba se complicando. Mas isso tem a ver com um outro problema, Laurentino. Vamos alargar um pouco agora a nossa conversa aqui sobre a nossa situação, inclusive depois dessa decisão da Suprema Corte. Sempre tivemos um histórico aqui no Brasil de obstrucionismo, quer dizer, como você falou um pouco antes ali, a questão até de um certo preconceito. O que é contra nós é o número, diz que nós somos muitos, quer dizer, esse que seria a riqueza da Itália, para um certo setor da burocracia ou da diplomacia italiana, nós passamos a ser um incômodo. Como é que você analisa isso? Quer dizer, porque um tempo a Itália jogou essa carga no mar e agora nós estamos sendo de novo atirados ao léu? Peron, acho que existe aí um problema que, à primeira vista, ele é intransponível nesse momento, porque
A Itália, a lei italiana, baseada lá no direito romano, garante a cidadania italiana pelo iure sanguíneo, coisa que outros países europeus não garantem. A Alemanha não, Portugal não, a Inglaterra não. Mas a Itália garante. E faz questão de garantir. Mas o resultado disso é que existem milhões de descendentes de italianos no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Argentina, especialmente. E a estrutura consular do governo italiano não tem capacidade de atender essas pessoas. Esse é o problema, tem um gargalo. Então, como é que se resolveria isso? Só existem duas alternativas. Uma, mudar a lei. A Itália dizer, não, acabou, agora vamos adotar o critério dos outros países europeus, pelo qual só até neto tem direito à cidadania, que é o caso de Portugal. Bisneto, tataraneto não tem mais. Mas isso é um princípio sagrado que vem sendo respeitado pela Itália desde a Constituição do país, né? Então, assim, a Itália até agora não teve, digamos assim, a coragem de mudar essa lei. A outra alternativa é criar uma estrutura super ágil, gigantesca de atendimento consular para abrigar os pedidos de reconhecimento de cidadania de milhões de pessoas. Isso também a Itália não quer fazer. Então, você vê que aí tem uma coisa que é muito difícil de resolver, até porque a falta de estrutura consular para atender as milhões de demandas que estão chegando é que permite a maracutaia, essas agências, essas coisas escondidas, gente que cobra dinheiro para furar fila dos consulados. É uma série de problemas que vão se criando justamente pelo gargalo. Mas, assim, tem que resolver. Então, assim, a única forma de resolver isso é ou muda a lei ou cria uma estrutura para respeitar a lei. Do contrário, vai ter o que vai ser a solução vai ser o que eu fiz, né? Recorrer à justiça, mas aí exige que você tenha dinheiro, que você tenha estrutura, tenha advogado para atender, e não são todos os descendentes italianos que têm condição disso. Muitos não têm condição financeira de arcar com o processo da natureza do que eu movi na Itália e obtive essa sentença favorável. Com relação a, você tocou aí no assunto, com relação a esse problema que não dependeu de você, mas sim da agência que te atendeu, você tomou alguma medida em função disso, do prejuízo que você teve? Como é que isso ficou? Você, obviamente, teve um duplo, triplo gasto, você e a família inteira. Sim. Sim, eu gastei muito dinheiro, Peron, eu gastei muito dinheiro, porque foi reconhecimento da minha cidadania, dos meus filhos, e advogado na Itália, agências, viagens, né? Eu gastei bastante dinheiro para assegurar essa cidadania. A agência que me atendeu inicialmente está sendo acusada de cometer irregularidades na Itália. Mas, assim, sinceramente, eu não tenho como provar. Como é que eu vou provar isso? Não No tem teu caso, jeito. no teu caso foi tudo correto. Você teve na Itália. Então, no meu caso, foi tudo correto. A documentação foi feita toda de forma correta, organizada, traduzida, reconhecida, com a chamada apostila AIA, que são documentos de um país que são reconhecidos em outro mediante uma tradução oficial, né? Tanto assim que a justiça italiana usou essa documentação para Isso, me dar a sentença favorável. E significa que não há nada de errado. Toda a minha documentação, o processo que eu movi na via administrativa, é exatamente o mesmo da via judicial. Então, não há documentação errada. Agora, sinceramente, agora seria também demais eu mover uma ação de reconhecimento de cidadania, processar a agência, criar caso. Aí eu achei que era demais. Eu tenho mais o que fazer na vida, né? Tem que escrever livro, tem que dar entrevistas, tenho que de estudar sobre o Brasil, sobre a Itália. Então, eu preferi não fazer isso até agora. Pois é, então aí vamos agora. Você está numa fase em que lançou cumpriu a tua trilogia da escravidão,
O que você está fazendo agora? Você vai escrever sobre a imigração italiana? Olha, é uma ideia, viu? É uma ideia até porque a minha família, por exemplo, tem uma história fascinante, né? É, foram para Descalvado, colher café, depois para Mococa, Araraquara, Presidente Prudente, Mandaguari, Maringá, assim, é uma jornada, né, desses italianos que saem da Itália fugindo da fome, da pobreza, da falta de oportunidades e vão acompanhando a fronteira agrícola do Paraná para do Brasil, né, para conseguir ter a oportunidade de comprar um pedaço de terra e sustentar os seus filhos, os seus netos. É uma grande epopeia, né, uma grande jornada muito bonita. Mas eu ainda não decidi, Peron. Eu tenho um hábito muito estranho, que é depois de fazer coisas que eu julgo importante, eu mergulho num período de silêncio, de recolhimento. Eu fiz isso no livro depois de terminar a trilogia 1808, 1822, 1839. Aliás, até escrevi um livro sobre isso, né? Eu fiz 3 grandes peregrinações a Santiago de Compostela, Roma e Israel, porque é um jeito de eu me regenerar. Eu não gosto de pessoas que saem correndo e fazem coisas de improviso só para surfar na onda do sucesso. E eu acabo de fazer um trabalho que eu acho que é o mais importante da minha vida, que são 3 livros sobre a história da escravidão no Brasil. Então, em vez de sair correndo e fazer outro livro para não perder leitores e vender livros e ganhar direitos autorais, eu prefiro me recolher. É o que eu estou fazendo agora. Estou quieto. Estou em Portugal, estou estudando, estou celebrando essa cidadania italiana que foi garantida, mas ainda não decidi o que eu vou fazer. Talvez o ano que vem eu tenha alguma novidade. Ótimo, você vai estar estudando italiano enquanto isso. É, Você teve concluída essa epopeia aí, o reconhecimento da tua própria história. Espero, com bastante força, que você te decida a pôr teu gênio em cima da questão da grande diáspora italiana, da grande imigração italiana. Afinal de contas, o Brasil foi um dos mais, quer dizer, é uma das maiores comunidades itálicas aí do mundo, né, Laurentino? é, é, Tomara é. você te decida por esse caminho. Tá Né? bem. Vou manter o seu conselho aqui na minha cabeça, vou levar em consideração, prometo. Porque é uma história que tem 1000 facetas, muita gente ela é repetitiva de norte a sul, tem muito lugar comum de ouvir, de É. orelhada, de ouvir dizer, já não tem E tem quase a ver mais com a ninguém. escravidão, né? Exatamente, e vem, é É, isso que eu ia é, dizer, vem na esteira da abolição da escravatura aqui no Brasil, é, quer dizer, pelo menos ela formalmente, né? Que é. também não deixou de ser uma mão de obra também, de certa forma, escrava, em certo sentido, em certos aspectos, né? Sim, sim, os italianos, caso dos meus bisavós, quando eles chegaram ao Brasil, foi para substituir a mão de obra escrava na colheita do café e foram tratados como escravos brancos no primeiro momento. Claro que não foram traficados, não foram surrados. Essa comparação não é aceitável, né? Sim. Não cruzaram o Atlântico no navio negreiro e não foram marcados a ferro quente. Mas durante um bom tempo moraram nas mesmas senzalas, nas chamadas colônias agrícolas, em situações muito similares à da época da escravidão. Então, existe sim uma conexão que é muito interessante de ser observada e contada, né, explicada hoje. Laurentino, aí deixo a palavra livre para você. Que mensagem você deixa aí para a comunidade italiana, para nós, para todo mundo? Bem, Perão, primeiro queria agradecer pessoalmente a você que acompanhou esse caso, chegou a dar uma reportagem de capa da Insieme sobre a minha história, né? Eu sou muito grato a isso. Mas assim, deixar para as pessoas essa mensagem de que vale a pena lutar por esse direito belíssimo e sagrado que é a cidadania italiana, a nossa herança italiana. A Itália é um país maravilhoso, né? Um país muito generoso quando ele concede esse direito que se perpetua ao longo das gerações. Então, apesar das dificuldades, apesar que às vezes parecem intransponíveis, né, entre o direito assegurado e como esse direito pode ser exercido diante da estrutura consular e coisas assim,
vale a pena lutar por esse direito, vale a pena se interessar pela Itália, pela cultura italiana, que é fundamental na composição, na constituição da civilização brasileira, especialmente no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então, assim, eu acho que existe, apesar da dificuldade, existe motivo de celebração, de alegria, de encantamento com essa herança italiana no Brasil, e quem tem direito à cidadania deve lutar por ela. Não abre mão desse direito, não, porque eu acho que a gente não deve abrir mão de direitos. E um dos direitos que precisam ser assegurados é exatamente a cidadania italiana, para quem tem essa possibilidade, né?